Prezados, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Eu trouxe hoje a respeito de muitos pedidos que me foram feitos para falar um pouco sobre o Afeganistão. Eu sou Emiliano Unzer, eu sou professor de História da Ásia, pesquisador da área, e diante dos eventos, dos últimos eventos, que meados de agosto de 2021, me foi demandado, pedido por inúmeras pessoas, e guardo um carinho enorme por vocês, para falar um pouco sobre o Afeganistão. E eu achei importante trazer um pouco sobre a história do Afeganistão. O Afeganistão, ele é uma terra, uma construção nacional relativamente jovem, né, na sua forma republicana independente, desde 1919, mas tem um passado bastante dinâmico e complexo. E eu acredito que esses últimos eventos, com a tomada do grupo radical, o Talibã, no poder, se atentarmos apenas aos acontecimentos imediatos, a gente deixa do quadro maior, de compreender um quadro maior histórico, ricos quadro histórico que o Afeganistão tem, a região do Afeganistão atual tem. Então essa é uma maneira de eu tentar resgatar um pouco, apresentar um pouco para vocês da história do Afeganistão. Espero que eu possa contribuir de alguma maneira, né? E eu trouxe aqui para vocês como capa a belíssima ilustração de Babur, que vai tomar conta de tornar inclusive Cabul parte da sua capital, do seu império, que depois vai avançar e estabelecer uma nova dinastia no norte da Índia. Então a gente percebe que o Afeganistão ele tem uma posição geográfica de acesso vindos da Ásia Central para a planície do rio Indo, a noroeste da Índia, e também da planície do rio Ganges, no norte indiano. E também ele comunica com regiões da Ásia Central e também via a oeste para as regiões hoje de Mashhad, né, as regiões mais ocidentais do Irã, da Pérsia. Então era uma região muito central, né, estratégica nas rotas terrestres, nas rotas de deslocamento de pessoas. Então a região do Afeganistão ela compõe todo um mosaico de pessoas que compuseram, né, a sua história, as passagens dessas rotas terrestres ao longo dos séculos. Bom, eu trouxe aqui um mapa, né, geográfico. Então, hoje atual, temos o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão no norte, o corredor aqui, o Aka, que foi estabelecido na linha do Han, com pequena fronteira com a China, né, nas regiões dos Pamirs. Uma região bastante montanhosa, também a cordilheira do Hindu Kush, bastante elevada a altitude, e também a cordilheira do Pamir Chus, que fica um pouco mais aqui a região central ocidental. E temos o grande rio, o rio Hari, o rio Helmand, o deserto aqui no sul com os Baluques, predominantemente junto com o Baluquistão aqui na fronteira do Paquistão e Irã. E a grande fronteira, naturalmente, que divide aqui com a passagem de Khyber, que é uma das principais passagens dessa região da Ásia Central, Afeganistão, para o Vale do Indo, e a região onde habita a maioria da maioria étnica que predomina no Afeganistão, que são os Pashtuns. Os Pashtuns estão aqui em azul, né, são quase 40% atual da população. E aqui, mais ao norte, temos os Tajiks, os Uzbeques. Aqui um pouco mais aqui nas regiões centrais, a gente tem os Hazaras, muitos deles xiitas, então isso aqui sofrendo muitas perseguições contra os Pashtuns, que compõem o Talibã atual, que são sunitas, os wahhabistas, né? A gente vai ver isso depois. Entre outras minorias, né? Inclusive os Wakas, como eu falei aqui, guardam um pouco a semelhança com os tajiques, mas embora diferentes. Então isso aqui talvez seja um retrato último de como a composição étnica, linguística, religiosa, ela é complexa no Afeganistão. O passado do Afeganistão você tem desde entrada através dos séculos, você tem zoroastrianos, você tem budistas,
Você teve muçulmanos e várias vertentes muçulmanas, né? Não existe apenas dos sunis, como até mesmo o wahhabistas, a partir do século XIX, XX. Mas anteriormente você teve xiitas diversos que guardam um vínculo também muito com as terras persas mais ali ao oeste. Tajiques, os povos túrquicos no norte também, mongóis que vieram por hora tentaram estabelecer uma dominação. E por assim vai. Então, aí, quando a gente analisa hoje o Afeganistão, a gente tem que entender esse quadro heterogêneo, né? E essa composição étnica a gente vai nos ajudar a compreender depois os eventos no século XX e em diante. Então, vamos voltar aqui ao mapa. Então, esse mapa acho que representa bem a diversidade que a gente vai observar. E eu acho que é um retrato da sua história. Agora, vamos voltar a recuar no tempo e os primeiros indícios que a gente percebe, isso existe, claro, a vida nômade que remete inclusive de 30, 40 mil a.C. E aí chegamos a alguns restos estabelecidos de vida sedentária organizada, como em Chordugai e região aqui já nas regiões mais ao sul, que em Kandahar, que guardam talvez algumas semelhanças com as cidades do Vale do Indo, de 3.000 a 1.500 a.C., né, que pertencia àquela cultura Mohenjo-Daro ou do Harappa, né, ou a chamada civilização do Vale do Indo, né. Existe também já uma herança que vem também dos povos vindos, como é de passagem, né, da região da Ásia Central, de povos que a gente se refere como os árias, das regiões mais ao norte da Ásia Central, que passam por ali e também estabelecem sua presença. Então, temos até narrativas já depois nos textos mais antigos indianos védicos que já tem referência a alguns povos estabelecidos, né, na região aí do Afeganistão atual. Então isso aí já é um primeiro momento que a gente deve analisar. Os primeiros registros escritos históricos estabelecidos vêm já dos persas aquemênidas. Então, por exemplo, já há relatos aqui tem um mapa de 500 a.C., já sob o período aquemênida, e há relatos que Dario I, por exemplo, já tinha esticado as fronteiras orientais até as regiões da Afeganistão atual. Né? Isso vai estender mais ou menos até 331 a.C. E com isso eu acho interessante o fato de que eles levam também a cultura persa. A cultura persa inclui também uma miríade de questões. Além da questão da escrita, da língua, você também tem o zoroastrismo, que era bastante já endossado pelo Império Persa Aquemênida. Você tem também o maniqueísmo. Você tem comerciantes depois que vão se estabelecer nas regiões. Você já vai ter a presença também ao norte chegando de citas, né, povos das regiões mais ao norte. Depois veremos de outros povos como os hunos, e por assim vai. Percebe que aqui já tem uma referência aracósia, né, que era a antiga referência, os árias também, as antigas referências da região. E aqui você tem um relato já antigo que os gregos antigos já se referiam a regiões como Pactiãs. Talvez seja aí uma das referências mais antigas do que depois vai ser simplificado como os pashtuns. Então, depois das expansões de Alexandre o Grande, isso foi a cidade de 330 327, quando ele derrota Dario II, no imperador Aquemênida, o Dario III, desculpa, na Batalha de Gaugamela, ele vai espetacularmente expandir suas fronteiras bem rápido até as regiões também no Afeganistão. E depois da queda de Alexandre, os seus sucessores, os Seleucidas, vão ainda governar por vários séculos. Né? Os Seleucidas vão trazer a cultura helênica, né? E eu acho que isso é muito interessante porque ele vai trazer toda uma série de elementos estéticos, filosóficos, ideológicos do mundo macedônico helênico, né? E vai se misturar. Então aqui, por exemplo, você tem uma moeda já cunhada, figurativa, do perfil de Eucrátides, que vai ser um dos reis do que vai suceder o Império Seleucida, que vai depois desgarrar gradativamente, que vai ser o reino bactriano. Aqui temos retrato
de um dos reis de Bactria, talvez os mais conhecidos, vai ser Menandro I, ou Milinda, como ele é referido em Pali. E Menandro ele se converte ao budismo, né? Então a gente já tem referência já na época do seu reino, de 1166, 65 e 130 a.C., para se converter ao budismo. O budismo já encontra em um abrigo, né? Inclusive dentro da literatura budista do ramo Theravada, narra-se que ali ele teve uma grande debate de questões filosóficas com um dos maiores sábios budistas da época, que vai ser o Nagasena, que compõe a obra lá, que é um cânone do Theravada, que é a Milinda Panha. Eu só gostei, deixa eu, antes de... O que eu acho interessante é que há uma infusão de elementos helênicos que vem com os Seleustas que estabelece no reino de Bactria. Eu acho que essa questão do Menandro se converter ao budismo não é um caso singular, ele é, na verdade, uma tendência que gradativamente demonstra que esse reino Bactria, que tem elementos helênicos, que traz elementos estéticos, a cunhagem, entre outros, ele começa a se misturar com os elementos que estavam presentes no norte da Índia e começa a derivar também, encontra abrigo nas regiões ali do que era reino da Bactria e hoje, em boa parte, é o Afeganistão. O budismo ali ele começa a encontrar proteção, abrigo, patrocínio, inclusive, dos seus soberanos, durante séculos, e não somente no reino Bactria. E ali, por exemplo, haverá escolas de arte, como de Gandhara, que vão fundir elementos estéticos helênicos, figurativos, portanto, da escultura, da imagem helênica, com o que estava começando a ganhar forma, estabelecer como doutrina budista. E a partir dali, depois, eles vão começar a ir mais para o norte, que vão atingir as regiões da Central, das regiões ocidentais da China e do Planalto tibetano. Então é interessante porque você começa a perceber que a arte budista anterior não era figurativa, apenas elementos, uns símbolos como o pé de Buda, a flor de lótus, ou a chakra, a roda de chakra, mas você não tem nenhuma figuração humana. E aí com a escola de Gandhara, nesse reino bactriano, você tem já elementos figurativos helênicos, as vestimentas se fundindo, e que dá nascimento à arte budista. Então eu acho isso muito interessante. Agora a gente tem aqui, vou sair de cena mais uma vez, temos uma antiga figura aqui das imensas estátuas de Bamiyan, no Vale do Bamiyan, na região central do Afeganistão, que atestava durante essa época e épocas posteriores dos Kushanas, que também tiveram abrigo, patrocínio dos regentes ao budismo, e um budismo aí que vão começando a ganhar mais áreas do Mahayana, né, ou seja, é o que vai predominar na região da Ásia Central e depois na China, China, Coreia e Japão, ao contrário do Theravada, que vai migrar muito mais para o sul, para o Sri Lanka e depois ali para o Sudeste Asiático. E lamentavelmente sabemos, né, claro, que essas grandes estátuas depois foram explodidas pelo regime talibã em 2000, 2001 no Vale do Bamiyan. Então, apenas trazendo aí isso aqui é talvez um retrato do século XVIII, XIX. Bom, durante esse período também que você tem o estabelecimento do budismo, né? Você tem o estabelecimento de regentes helênicos que também trazem narrativas dessa época para o mundo helênico. Então, um deles, eu acho que é um dos mais conhecidos, que vai ser o Megasthenes, que vai servir o regente bactriano, ele vai estar já presente na capital da dinastia Maurya, que é o que prevalece ali sobre todas aquelas Mahajapanadas, que são estados que disputavam a soberania e o controle maior na planície do Ganges. E ele traz relatos da corte do reino de Maurya, né, para o regente bactriano. E percebam vocês que até a chamada Aracócia, que era da época, você já tinha várias cidades fundadas, né, em homenagem a Alexandre, como a Alexandria Aracósia, entre outras. Agora, é fato de que eles relatam que o budismo prevalece naquela região. Então é muito interessante como é que vai se fundindo esses dois elementos. E aí segue o período Kuchan. O Kuchan ele estabelece terceiro século antes de Cristo, até mais ou menos até o século 3 antes de Cristo para depois de Cristo. Vai sobre Kanishka, principalmente, vai se tornar um grande centro primeiro de patrocínio do budismo e de outras religiões. Então aqui o reino de Kuchana vai ser retratado aqui numa moeda
Kanística, no seu auge, vai ser um período primeiro de relatos de viajantes, que haverá o budismo, como também várias outras comunidades, como você tem os zoroastrianos, os zogdianos, que são os grandes comerciantes, você tem a entrada de povos vindos das estepes asiáticas, na região central, entre outros. Ou seja, aqui já começa a demonstrar, o reino de Kushan, ele começa a demonstrar como que a região do Afeganistão, ou seja, o noroeste indiana, ela é um ponto de passagem. Né? Então ali você haverá naturalmente, além do comércio, a troca de povos, de culturas, de ideologias diversas que vão vindo daí. Né? Para ligar a planície do Yamuna e do Ganges com o rio Indo, e, o rio Oxus, com ao norte das ilhas das montanhas Pamir, o Hindu Kush, e por assim vai, né? Até chegar no deserto de Tian, nas regiões ocidentais da China, e por assim vai. Então nós estamos falando de uma região estratégica de passagem, né? E isso eu gostaria que vocês tivessem, ficasse bastante claro. Bom, depois da queda do reino do Império Kushan, terceiro século depois de Cristo, até mais ou menos o século VII, essa região se fragmenta, né? Ela, principalmente aí do que vai restar do Império Sassânida, né? E aqui temos um retrato de 621 do que o Império Sassânida tinha dominado, das regiões um pouco mais ocidentais. Depois os sassânidas transformam, até mesmo na política sassânida, de transformar, dar larga autonomia para algumas províncias, as sátrapas, né? Sátrapas que vão ter então uma autonomia bastante cultural, religiosa, de taxação tributária. E, então isso tudo vai ser o que vai prefigurar, né? Vai ser o cenário no qual depois vai começar gradativamente vir, em várias etapas, em várias situações, comerciantes, depois outros povos que que se converteram ao Islã a partir do século VII em diante. Então, até a entrada do Islã, você já percebe que antes as terras hoje do Afeganistão elas já compõem já um mosaico grande de povos, né? Decorrente da sua situação geográfica de transição de múltiplos povos, de rotas terrestres que ligam o norte da Índia com regiões da Ásia Central e as terras persas, né? E aí, falo sobre a entrada do Islã, né? Então, depois do período Abasta, cai depois do período Abasta no século VIII, século IX, você tem uma ascensão de um outro regime que também islamizado, os Samânidas. E os Samânidas vão já trazer uma cultura muçulmana, mas bastante persianizada. Então, os elementos, até mesmo que marca o Califado Abasta também, né? Mas os Samânidas, que começam a se fixar em 819 a 999, depois os Gaznávidas, que torna Ghazni a sua capital, são povos islamizados. Por exemplo, Mahmud Ghazni, principal regente da dinastia Ghaznávida, ele, embora tivesse origens túrquicas, eles todos já tinham incorporado, desde os Samânidas, a cultura persa. Então, vemos as ilustrações miniaturas persas já bastante evidentes, figurativas, né? A literatura persa já se estabelece como padrão. Inclusive, durante o período do Mahmud Ghazni, e aqui está escrito errado, tá? Mahmud, não Und, né? De Ghazni, que se fala, a lenda diz que o maior escritor da literatura persa, Ferdowsi, ele compõe o maior épico da literatura persa, que vai ser o Shahnameh, né? O Livro dos Reis. Que isso foi centrado em Ghazni. Né? Então Ghazni ele se torna um dos centros da cultura persa islâmica no início do século XI em diante. Deixa eu só pular aqui para outro. Bom, os Gaznávidas depois eles sucumbem a outras invasões, inclusive haverá os Gúridas. E na verdade, na época dos Gaznávidas, Mahmud ele promove algumas invasões na região do Sindh, a região de Gujarat, né? Dele em período, o famoso relato do saque do templo shivaísta de Somnath, e que entrou depois para as páginas da história indiana de maneira infame, né? Hoje, de maneira até
tendenciosa, tentando identificar os muçulmanos, gaznavidas como saqueadores, né? Na verdade não, isso era uma coisa bastante corrente, Mahmud Gur também haverá isso, e eles ainda pouco estabelecem, mas miram, claro, as riquezas das regiões do norte da Índia. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com essas narrativas, né? Durante muito tempo acreditava-se que Mahmud Ghazni saqueou Somnath, pilhou e depois trouxe tudo para enriquecer Ghazni. Uma maneira, portanto, de tentar narrar os muçulmanos como invasores. E não é bem assim na Índia. Na verdade, foram levas e levas de povos que trouxeram outros valores e depois foram se miscigenando, misturando. Mahmud Gurta, depois, com o tempo, estabelecendo outra dinastia gúrida, também promoverá uma série de invasões sacras. Inclusive, muitos seus generais depois vão chegar e dominar várias regiões do norte da Índia, até mesmo chegando a Bengala. Mas eles têm a capital que eles estabelecem nas regiões afegãs. Então, a região do Afeganistão é uma região onde eles estabelecem base, capital. São povos muito guerreiros, eles têm uma ética de guerra, uma vida de pastoreio, de vida bastante móvel, né, que confere, claro, habilidade, a superioridade, muitas vezes, no campo de batalha contra povos mais sedentarizados da época, enfim. Tem uma série de fatores aí de táticas militares que eles vão utilizar e vai ter uma série de consequências políticas aí no norte da Índia, na região do Afeganistão. Mas eu trouxe aqui outra figura que é Timur. Timur vai ser um dos grandes conquistadores. Ele vem depois, inclusive, de Temujin Khan, porque Temujin Khan, Gengis Khan, os mongóis, em 1220, ele conquistou boa parte da Ásia Central, inclusive os mongóis tentando controlar, conquistar a região de Corásmia, nas regiões ocidentais do Irã atual. Ele saqueou muitas cidades. Timur também vai fazer a mesma coisa, uma região muito fértil, muito rica, que resistiu aos avanços dessas tropas, né? Timur, ele se vê como uma espécie de sucessor de Temujin Khan, embora ele não fosse mongol, ele fosse uma mistura túrquica. Ele se posiciona e talvez seja um dos maiores líderes do século XIV, né? E Timur ele vai expandir a sua dominação também na região da Ásia Central, né? E os seus descendentes, os Timur, dessa dinastia, que ele vai ter uma série de consequências depois na região do Afeganistão e até mesmo no norte da Índia depois do século XIV, XV e diante. Então eu tenho aqui a figura de Timur sendo coroado como o soberano de Balkh, hoje no Afeganistão, que era uma das primeiras grandes conquistas que ele consegue em 1370. Logo depois, ele se desentende com seu ex-aliado, o Emir Hussein, e se declara soberano de Samarcanda, e a partir dali ele desenvolve uma série de campanhas ao norte contra os uzbeques, para as regiões ocidentais, contra uma série de povos túrquicos, depois chegando inclusive a entrar em contato com seljúcidas e as regiões mais a leste com os indianos de sultanatos estabelecidos, e por assim vai. É um dos maiores expansões que vemos no século XIV, que vai ser sentado na figura de Timur Tamerlão. A gente avança mais um pouco, porque depois de Timur você tem, por volta de 1504, a região do Afeganistão vai sucumbir a outras invasões de povos túrquicos, que vão se denominar os mogóis, não mongóis, ou mugals. E passando por eles, como a nossa capa a gente viu do Babur, que vai depois supervisionar a construção do gigantesco jardim de Cabul, que ele torna Cabul o seu império. Babur é um primeiro dos mogóis que vão conquistar o território afegão, né? Eles depois vão negociar e ter alguns conflitos com os persas safávidas no território persa, né? No século XVII, XVI, XVII. E com isso, o Afeganistão ele vai começar a estabelecer uma nova realidade, uma realidade em que os túrquicos trazem elementos renovados de dominação militar, de tecnologia militar, de um alcance de uma administração centralizada maior, né? E em boa parte o Afeganistão vai se tornar fragmentário disso. A única novidade que vemos vai ser
a ascensão de um dos líderes que vai apontar para o fim da dinastia Safávida na Pérsia. Embora ele tente renovar a dinastia Safávida na Pérsia, que vai ser o Nadir Shah, que vai ser um afegão persianizado, né? A cultura persa, na verdade, ela vai ter todo um entorno, uma língua persa vai ter uma influência duradoura em todo o entorno, né? E Nadir Shah, um Afshárida, ele vai tentar renovar a dinastia decadente dos Safávidas, inclusive ele vai promover uma dinastia Afshárida bastante curta, antes de ascender outra dinastia, que vai ser a dinastia Qajar, no Império Persa, no século XVIII, mas o Nadir Shah também vai para cima da Índia. E eles, por exemplo, ele saqueia Delhi, que é a capital dos mogóis no norte da Índia, né? E aí, o que interessa para o Afeganistão? É porque o Nadir Shah, depois da sua vida curta, embora bastante brilhante como Timur, ele não deixa uma sucessão clara e um dos seus descendentes, um dos seus generais, melhor dizendo, vai tomar controle do Afeganistão e vai inaugurar uma nova dinastia, que vai ser a dinastia em homenagem nomeado depois do seu nome, que vai ser o Ahmad Shah Durrani. O Durrani, eu gostaria de aparecer aqui novamente, Durrani, ele é um pastum. Então, quando ele estabelece na região, ele traz a primeiro plano toda a etnia pastum, todos os valores, né, que já estão islamizados naturalmente, é um povo já bastante aguerrido, né, com ecos do pastoreio, e ele vai estabelecer uma dinastia que haverá aos trancos e barrancos, haverá algumas instabilidades, mas aí ele vai promover uma dinastia que ao longo do tempo eles vão enfrentar vários desafios, até mais ou menos meados do século XX eles permanecem no poder no Afeganistão. Então aqui você já começa a perceber como os pastuns já começam a trazer seus valores e começam a controlar boa parte aí do poder afegão, vindos do que restava das conquistas de Nadir Shah no século XVIII. Então o Ahmad Shah Durrani, ele estabelece como fundador de uma nova dinastia pastum. Bom, depois de períodos de fragmentação, você teve um período bastante turbulento e depois, em 1826, um outro líder pastum, né, de uma outra tribo dentro da nação pastum, que vai ser o Dost Muhammad, ele vai se estabelecer no poder no Afeganistão. E não na verdade, ele tinha estabelecido antes de 1823, mas ele encontra grande resistência. Alguns dos seus líderes eles entram em conflito com os Sikhs. Os Sikhs já estavam desenvolvendo o império um pouco mais a leste das dominações dos Pashtuns, e disso, talvez um dos maiores líderes do Império Sikh, da época, vai ser o Ranjit Singh, entram em batalha na região do Vale do Peshawar, na batalha de Nowshera, né? E aí os Pashtuns eles conseguem, né? Os afegãos conseguem se articular e retomar o controle de Peshawar. Né? Então isso aí marca praticamente o início do reinado de Dost Muhammad, que vai renovar a dinastia Durrani em outras linhagens ao longo do século XIX. Agora os desafios não terminam por aí, tá? Porque já em meados do século XIX até fins, já começa a entrar os interesses britânicos e russos no que Kipling depois vai chamar de o grande jogo, né? E haverá o grande jogo, ele consiste no avanço dos russos vindos da Ásia Central, que já estavam dominando alguns canatos ali de Khiva, de Samarcanda, de Búcara. E aí já começou a ter uma leitura do Império Britânico de que os russos poderiam chegar na região do Afeganistão e já ameaçar a dominação britânica, que já estava se consolidando na região norte da Índia. Esse que foi o grande jogo. Então, aí que entram os regentes afegãos, né, que eles tentaram manter a sua autonomia, e aí os britânicos, eventualmente, depois de uma primeira guerra, que vai ser a Primeira Guerra Anglo-Afegã, de 1839 a 42, eles tentam depor Dost Muhammad e eles não conseguem. Os britânicos, inclusive, saem vergonhosamente derrotados em 1842.
Eles compram mais a antipatia da população, não conseguem aliados locais a sustentar a sua ofensiva, e o Dost Muhammad volta outra vez ao poder. E nas décadas seguintes, os russos começam a chegar cada vez mais perto das fronteiras do Afeganistão. Inclusive, já há diálogos avançados dos russos com a dinastia Qajar na Pérsia. Então, aí tem uma renovada tentativa dos britânicos a partir da Índia, em 1879, que vai ser chamada Segunda Guerra Anglo-Afegã, que resulta numa espécie de trégua e de acordo dos britânicos com o regente afegão, que poderia permanecer autônomo. Os britânicos querem deixar essa região como uma espécie de estado tampão contra os persas, que eles consideravam que estavam demasiadamente próximos dos russos, para servir de bastião, né, junto com as alianças que eles começam a firmar, como os mogóis tinham feito também com os Sikhs e com os Rajputs nas regiões do Rajastão, aqui no noroeste da Índia, a região do Paquistão atual e também das regiões do Afeganistão, a assegurar a dominação britânica na Índia, a partir no final do século XIX em diante. Esse que era o grande jogo, né? E aí os britânicos, eles negociam, tem um acordo que eles podem ter um residente geral em Cabul, né? E assim termina a Segunda Guerra Anglo-Afegã, né? Então esse é o contexto geral que eu gostaria de apresentar para vocês sobre o grande jogo. E depois aí da Segunda Guerra Anglo-Afegã, você tem o reinado de Abdul-Rahman. E Abdul-Rahman, ele vai ter um reinado de 21 anos, praticamente negociando com os britânicos e os russos, uma coisa nada fácil, porque quase que chegou a várias vezes a conflitos, né, até mais ou menos aí a Primeira Guerra Mundial. Ele vai conseguir estabelecer sua administração civil e consolidar sobre as várias tribos afegãs, e praticamente vai começando a demonstrar mais ou menos o Estado afegão de hoje. E é durante o período de Abdul-Rahman que os britânicos vêm a desenhar uma linha, depois de um diplomata britânico chamado Durham, que vai dividir o Afeganistão do território colonial britânico, na região do Sudeste, que vai depois ter consequências. Essa linha Durham vai ter consequências que vão acirrar as tensões entre os pashtuns, porque eles dividem território onde os pashtuns predominavam. As regiões mais sudeste, regiões mais leste do território Afeganistão atual. E quem vai suceder o Abdul-Rahman vai ser o Habibullah, que vai reinar aí de 1901 a 1919. Ele vai continuar as reformas administrativas do seu pai e vai manter a neutralidade do Afeganistão na Primeira Guerra Mundial. Em 1919, você tem outras agressões que vão acontecer com os britânicos, que vai resultar numa breve guerra que se chama da Terceira Guerra Anglo-Afegã. E aí a negociação definitiva no Tratado de Rawalpindi, que marca a data de independência oficial do Afeganistão. Então aí você tem um retrato idealizado. E depois disso, o Afeganistão começa a se colocar, primeiro, de maneira autônoma, né? O filho de Habibullah, Amanullah, vai suceder ele em 1919, mesmo porque Habibullah, há relatos de que ele foi assassinado, por ele não conseguir ter escutado vozes opositoras que queriam favorecer mais os pashtuns. Amanullah, ele entendeu isso, ele vai manipular as rivalidades britânicas e soviéticas que vêm à tona, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Estabelece relações com esses dois países, ele não fecha o diálogo nem com os britânicos nem com os soviéticos. Amanullah, ele vai tentar apontar uma futura Constituição em 1923, mas vai enfrentar resistências domésticas, que forçam a abdicação dele em 1929. E em 1933, um sobrinho de Amanullah, o Zahir Shah, vai se tornar rei, e ele vai ser o último rei da dinastia Durrani do Afeganistão, e vai reinar durante praticamente 40 anos no Afeganistão. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o Afeganistão se encontra uma região, primeiro, independente, haverá tensões internas, durante a Segunda Guerra Mundial ele vai permanecer neutro, né? As tensões vão existir entre as tribos, e principalmente com a maior nação
afegã, que vai ser os Pashtuns, né, que vão ser com a divisão das terras Pashtuns, ainda mais com a independência do Paquistão, vai gerar várias tensões, né, porque existe um grande contingente de Pashtuns que vão se encontrar do lado do território paquistanês, e também com as acusações da demarcação feita por Durran, né, a linha Durran, que joga Pashtuns de dois lados da fronteira. E aí o Afeganistão, eventualmente depois, na década de 50 e 60, alguns líderes, como o primeiro-ministro o Muhammad Daoud, aí retratado Daoud Khan, ele vai começando a manter as relações e, por vezes, tentar buscar financiamento e apoio do governo soviético. Daoud Khan, ele foi primeiro-ministro de 53 a 63, ele marca o governo afegão. Ele foi um reformista cauteloso, tentou centralizar e modernizar o governo e manter laços com a União Soviética. No entanto, em 63, o Zahir Shah ele demite o Daoud, né, por ele não manter diálogos sustentados que ele achava importante com o Paquistão recém-independente e que estava causando prejuízo para a economia afegã. Bom, eu ainda tenho... Em 1964, uma nova Constituição vai ser ratificada, né, mais liberal, né, um pouco em direção a uma monarquia constitucional, né, mas na década de 70 as condições políticas e econômicas vão piorar, né, e aproveitando-se disso, Daoud, em 73, ele dá um golpe e depõe o último rei, o Zahir Shah, e estabelece uma república, né, uma república plena, não nenhuma figura monárquica. Só que ao longo dos anos 70, as condições econômicas do Afeganistão elas se encontram bastante precárias. E começa a surgir, além de lideranças anti-Daoud, começam a surgir também organizações sociais, inclusive aqueles inspirados nos movimentos comunistas. E um deles, que vai ser o partido, depois vai ser articulado no Partido Democrático Popular do Afeganistão, o PPDA, ele vai se organizar junto com setores urbanos e descontentes, inclusive aí você tem retratos de mulheres que também participaram dessas manifestações, vão promover a queda de Daoud e vai acender um novo regime sobre Takari, né, o presidente Takari, que vinha aí um pouco mais do lado popular do PPDA. Isso se dá mais ou menos aí em 1978. Né? Agora, as coisas não estão resolvidas em 1978. Né? Essa Revolução Sauer ele vai deixar em aberto muitas questões. Né? Existem insurgências no interior contra o governo comunista. Né? Em 79, o governo soviético, a pedido do governo Takari, eles mandam 80 mil tropas que começam então a ter uma série de embates principalmente com tropas interioranas. E aí vai entrar um período de guerra de guerrilha durante praticamente 10 anos. Né? A União Soviética ela manda as tropas, ela entra numa situação muito complicada, não consegue ter consequências. O lado soviético, o lado americano, da época do Carter, principalmente do Reagan, começa a apoiar esses insurgentes interioranos, muitos deles pashtuns islamizados que se sentem ofendidos pelo fato de Daoud ter retirado do poder, dado um golpe contra o último rei Durrani, e também promovem também uma ideologia anticomunista baseados na identificação pashtun de uma leitura por vezes bastante rigorosa do Islã. E esses guerrilheiros interiorianos são treinados pelo governo americano, pela agência central de inteligência CIA, que vão ser chamados os guerreiros santos, os mujahideen, que vão ter também apoio de outros aliados americanos, como o Paquistão, né, que tem também grande contingente de Pashtun, e a Arábia Saudita, que tem uma influência pelo fato de muitos desses Pashtuns seguirem uma linha mais rigorosa do Islã, que é o wahhabismo. Lembrando que a Arábia Saudita, eu deveria até fazer uma observação aqui. Lembrando que a Arábia Saudita ela é um regime que ela adota a postura da escola islâmica do wahhabismo, que é bastante rigorosa, que propõe que o Islã deve ter um retorno aos tempos do profeta Maomé.
Então é uma leitura bastante fundamentalista. E eles financiam escolas, madraças entre os pashtuns. Muitos deles estudam nessas escolas, junto com o código do pashtuns, o Pashtun Wali. Eles mesclam esses valores e começam então a organizar uma série de uma ética de guerra, uma ética de lealdade, né, que vão, e apoiado pelos Estados Unidos, pelos sauditas, eles vão guerrear contra os soviéticos. Então essa guerra começa a ganhar ares pelo lado dos wahhabistas contra os chamados ateus comunistas durante a década de 80. Depois de um tempo, os soviéticos eles perdem. Né? Em 88 já estava claro que a União Soviética, ainda mais com o período declinante do período soviético, a União Soviética concorda em se retirar, criar um Estado afegão neutro, né? E as últimas tropas soviéticas deixam o Afeganistão em 89, encerrando essa guerra que causou milhares de mortes, devastou a economia afegã e causando 5 a 6 milhões de refugiados. Durante esse período é que alguns sauditas começam a vir com a ideia de promover uma guerra santa, uma ideia da jihad, contra os comunistas, entre eles um milionário de uma família saudita, que vai ser o Osama Bin Laden. Ele vai para lá também para combater ao lado dos mujahidins, né? E se estabelece nessa região. E traz com ele alguns seguidores dele e também começam a ter aí vínculos do que ele vai organizar depois no futuro. Então, já em 89 já estava claro que o Estado afegão pós-soviético caminhava para questões problemáticas, não havia nenhuma unidade apontada, né? Não tinha nenhuma clareza com relação a isso. Então, os acordos de 88, não resolvem as diferenças entre as várias facções e tribos afegãs, né? Entre os mujahidins e o governo afegão, né? Que estava de maneira bastante frágil no poder. Em 92, então, o Afeganistão já começa a entrar num período avançado de guerra civil, né? A sua economia entra em frangalhos e começa a surgir líderes guerreiros bastante notáveis nas regiões. Então, um deles vai ser o Ahmad Shah Massoud, que vai ser um Tajik ali no norte. Outro vai ser o Hekmatyar, um Pashtun. E outro vai ser o Uzbek, que vai ser o Abdul Rashid Dostum. Essas figuras, elas vão ter alianças temporárias dependendo do contexto, né? Mas um deles começa depois a se fortalecer e começa a surgir em Kandahar e vai começar a ganhar a maior parte do controle do poder a partir de 1996, que vai ser o Talibã. Então, o Talibã é um grupo de pashtuns que vem do ramo wahhabista junto com a ética que é chamado Pashtun Wali. Eles tomam o poder e eles vão atrás de todos os líderes guerreiros do que restava do Estado afegão anterior e os líderes guerreiros rivais. Aqui a foto, em cima ali você tem a foto dos Talibã ocupando a Cabul em 25 de setembro de 1996, e aí o seu primeiro líder, que vai ser o Mullah Muhammad Omar. E declara-se, então, em 96, o Emirado do Afeganistão. Bom, o Talibã ele vai começando, então, a abrigar uma série de organizações, algumas delas não terroristas, outras vão começar a ter um cunho, mas vamos usar o termo terrorista aqui, porque depois vai ter uma larga repercussão no cenário internacional. Primeiro, alguns bombardeios na embaixada americana na Tanzânia e também alguns acontecimentos na África Oriental, que vai ser a Al-Qaeda. E junto com Bin Laden, a Al-Qaeda encontra um abrigo do que estava começando a ter uma série de perseguições contra a Al-Qaeda no contexto internacional. E a Al-Qaeda começa a promover atos no meio internacional, que vai culminar nos ataques de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas, o Pentágono, entre outras regiões nos Estados Unidos. E isso vai provocar uma pressão internacional enorme contra a Al-Qaeda. Então, os Estados Unidos, o recém-eleito presidente George W. Bush, ele vai para cima num ato unilateral de vingança contra o líder da Al-Qaeda, que se encontra abrigado ali no Afeganistão.
Então o Afeganistão ele promove essa operação enorme contra o Afeganistão e já em final de 2001, é claro que a avalanche que vai vir das forças americanas e aliados vão varrer o governo do Talibã, né, que entra em colapso. Né? E as lideranças do Talibã de Al-Qaeda não é que elas vão sumir do mapa, né? Elas não somem do mapa, elas vão para o interior, onde elas encontram abrigo. Essa que é a força deles, é de onde eles vêm, do Talibã principalmente, e também do outro lado da fronteira com o Paquistão, se reorganizam, mas é claro, para fazer frente aos combates maiores contra a máquina de guerra americana, eles não têm ainda uma chance. Mas essa é a tática da guerrilha. É como ter um ditado afegão que você fala, desde a época dos britânicos, que falam que vocês podem ter o relógio, mas nós temos o tempo. Então a guerrilha é você ter a superioridade da presença interiorana, do conhecimento topográfico, do apoio interiorano, contra qualquer outra força que seja maior, de superioridade bélica e por assim vai. Então os americanos começam a entrar naquilo que os soviéticos também entraram, que há um desgaste. Eles não conseguem chegar à capilaridade dessas organizações interioranas. Embora o Talibã tenha fugido das grandes cidades, eles vão começar a se estabelecer nas regiões interioranas. Então, aqui tem um retrato do Bin Laden, né, que foge e, eventualmente, já na época de Obama, uma intensificação, inclusive, do trabalho de inteligência dos Estados Unidos, das tropas, com as tropas locais, já encontram o Bin Laden morto, né, no território afegão, ou paquistanês. E ali você, então, tem gradativamente uma revisão da estratégia americana no Afeganistão, à medida que o tempo vai passar. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Bom, então eu tinha esquecido de falar que os líderes afegãos, eles tinham, muitos deles, com a ascensão do Talibã, tinham ido no exílio. Né? Alguns deles tinham assinado um acordo em dezembro de 2001, que vai ser os acordos de Bonn, para formar um governo interino pós-Talibã, que vai ser chamado Administração Interina Afegã, que teria sob liderança um pashtun moderado, e aí depois ele vai desgarrar da maioria dos pashtuns com o tempo, que vai ser o Hamid Karzai. Karzai ele vai ser escolhido em 2002, inicialmente como presidente interino de transição do Estado Islâmico do Afeganistão. E esse conselho maior vai incluir vários líderes anti-Talibã dessa aliança norte, que era a grande aliança que os Estados Unidos tinha se conjugado para lutar contra o Talibã em 2001. Uma nova constituição que vai ser muito desenhada com líderes, principalmente pashtuns, que vai vir que se chamam Adirga, vai ser redigida uma nova constituição e vai ser retificado apenas em 2004. Em outubro de 2004, por voto, Karzai vai ser eleito como o primeiro presidente da República Islâmica do Afeganistão. Entretanto, grandes áreas interioranas de senhores de guerra locais ainda permanecem muito longe do controle de Karzai. Embora tenha uma ajuda internacional substantiva, o governo afegão ele não consegue alcançar muitas regiões do interior do Afeganistão. Ele não consegue também resolver muitos problemas sociais e econômicos. Embora então ele tivesse um grande contingente de recursos vindos dos Estados Unidos, né, você não tem controle efetivo de meios interioranos, da população em geral. Então, se você pode despejar, e os Estados Unidos despejaram muitas armas, muito treinamento, mas os recursos também passaram pelo governo afegão que não chegavam ao interior. Inclusive questões aí também até de corrupção e por assim vai. Então você não teve nenhuma política americana de construção de Estado, state building, não teve. Você teve um grande contingente caça do Talibã inicialmente, depois você teve um desenho constitucional, tentar amarrar politicamente alguns líderes que consentiram com isso, mas você não teve nenhum projeto grande de construção de hospitais, de escolas, de infraestrutura, que pudesse começar a sedimentar uma estrutura viável de Estado-nação. Você só teve as questões muito mais de fachada, de eleições, e por assim vai. Então isso não enraizou
no Afeganistão. O meio interiorano ainda permaneceu muito pobre, muito miserável. Líderes do interior, muitos deles do Talibã, eles tinham controle sobre receitas no interior. A capilaridade do Talibã também chegava através de algumas escolas, algumas madraças, inclusive recrutando para serem membros do Talibã. Também até mesmo financiado por algumas organizações wahhabistas do governo saudita. Então tudo isso não permaneceu resolvido. Apesar de ter um governo, Karzai, depois vai ter outras eleições com o Ashraf Ghani, as questões de raiz ainda não foi resolvido ao longo do tempo. Embora o Talibã tenha sido oficialmente derrotado, você ainda tem toda a atuação interiorana, continuada. E muito das receitas interioranas vinha da indústria dos opioides, né? Que não somente é base para drogas, como também para a indústria farmacêutica, então é muito rica. Além de alguns recursos de pedras ornamentais, de minerais que o Afeganistão tem, que dava receita também para organizações interioranas, né? Então, em 2014 você tem novas eleições, né? O Ashraf Ghani, ele antigo ministro de Finanças de Karzai, ele é eleito, né? E Karzai, ele não consegue, primeiro, ele é um mais visto gradativamente como uma figura do governo americano. Inclusive, existem declarações desastrosas dele, que ele fala que os timúridas não trouxeram nada de popular, de significativo para a história do Afeganistão. Isso causou muita revolta entre os uzbeques ali mais ao norte. Ele depois fez algumas frases contra os tadiques e por assim vai. Ou seja, ele demonstrou-se cada vez mais isolado do poder. Ele ficou cada vez mais dependendo do apoio americano. E aqui ele está com o vice-presidente de Obama, que era o John Kerry. Mas aí o governo americano já começa a rever sua estratégia gradativamente a partir de 2014, 15 e diante. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Bom, um deles, antes de chegar, vai ser depois um governo Trump. O Trump, quando ele é eleito, ele já quer uma gradativa retirada dos americanos no Afeganistão, como também em outras regiões, né? Naquele slogan que ele falava que é America First, né? E nisso ele começa a apontar, junto com o seu secretário de Estado, Mike Pompeo, para negociar com lideranças talibãs em Doha, no Catar. Então já estava claro desde 2014, 2016, várias rodadas de negociação, que primeiro o Ashraf Ghani não tinha a última voz com os americanos, o que vai causar ainda mais o enfraquecimento do Ashraf Ghani. Segundo, que o Talibã já estava sendo percebido como uma organização a ser dialogada e negociada desde a época do Trump. Então, o que veio à tona agora, em 2021, na verdade foi um processo que vinha em andamento desde 2016, 2018, 2019. Inclusive, o Talibã já tinha estabelecido uma embaixada, uma representação em Doha, no Catar. Então já estava claro a situação que estava para o futuro do Afeganistão. Agora, em 2021, Biden ele é eleito, né, um democrata, e ele já propõe toda uma revisão completa do envolvimento dos Estados Unidos no Afeganistão. Inclusive, ele já propõe um cronograma de completado 20 anos, até setembro de 2021, haverá uma retirada quase que total das tropas americanas, permanecendo aquelas tropas locais treinadas pelos americanos. É mais ou menos o que a doutrina Nixon fez com o Vietnã, de se retirar de maneira honrada, ter um cronograma, e no final das contas, a retirada gradativa dos americanos, dos aliados, mostrou que o Talibã, vindos do interior, começaram a ocupar as grandes cidades. Primeiras cidades mais de fronteira, e depois chegando eventualmente no domingo, 15 de agosto de 2021, a tomar Cabul, aí retratado no Palácio Presidencial eles presente. Então, na verdade, isso foi uma combinação de fatos que estavam vindo há anos, né? Então, não é uma surpresa. Claro que haverá uma série de consequências que está em aberto, né? Não se sabe se o Talibã vai retomar aquela política extremamente rigorosa que ele fez de 96 a 2001, né? Existe aí, claro, eles vão trazer a ética pashtun e são wahhabistas, então eles vão trazer uma leitura mais dura do Islã,
que, a bem da verdade, dificilmente encontramos valores centrais do Islã nessas organizações como o Talibã. Talvez seja uma nova geração que possa vir a moderar, que o contexto internacional já é outro na região. Deixa eu só O contexto internacional já é outro, a China já buscou abrir negociações, o governo russo também buscou negociações, mas para os Estados Unidos restou apenas uma retirada. Eu só não digo que é vergonhoso, porque ainda tem muitos contratos, a indústria bélica americana ganhou muito com a venda de armas no período em que administrou junto com lideranças afegãs. A construção da infraestrutura de alguns de engenharia civil, inclusive o aeroporto, que é nomeado Hamid Karzai, foi construído também por empreiteiras e empresas americanas. Então, os Estados Unidos teve muito lucro, não foi um prejuízo, embora eles tenham gastado estimado de 1 a 2 trilhões, certamente eles devem ter ganhado muito por outras maneiras nisso. Veja, acusava-se muito o regime do Talibã de 96 a 2001 de ter lucrado com a venda do ópio como se fosse um narcotráfico. Certamente tem a parte do narcotráfico. Mas eu gostaria de relatar o seguinte também. Durante o período que os Estados Unidos, junto com aliados, administraram, a produção de opiáceos no Afeganistão quadruplicou. Então, não significa que os Estados Unidos chegaram e terminaram com o cultivo do ópio. O ópio, no narcotráfico e também para a indústria farmacêutica, era muito lucrativa. Então, hoje eu acho que o contexto internacional é totalmente diferente de 96. O Talibã não vai adotar uma posição tão isolacionista. Agora, resta saber como que eles vão adotar a postura com relação às normas sociais, com relação às mulheres, por exemplo. Não se sabe, né? Ninguém tem a bola de cristal. Os últimos fatos que estão vindo à tona, as pessoas em desespero, tentando se agarrar em aviões, etc. Portanto, é a culminação de todo esse processo. E eu gostaria, antes de encerrar essa breve exposição, novamente lembrar a vocês o seguinte: não reduziremos o Afeganistão a apenas algumas cenas que vemos numa mídia corrente. Eu acho que o Afeganistão é um resultado de uma confluência de povos, de contradições, de conflitos. É uma região montanhosa, então muitas regiões são muito isoladas, é difícil ter uma integração. Não significa que todo o Afeganistão é um estado fundamentalista, embora tenha organizações como arabistas que têm alguma repercussão contra os pashtuns, mas pashtuns fazem parte de 40% da população afegã. Existem xiitas aqui, os hazaras, por exemplo, que foram muito perseguidos pelos talibãs de 96 e 2001, também são islâmicos, são muçulmanos. Existem minorias que não são nem muçulmanas em outras regiões. Existe daquela interação de guerras e de contato com o Império Sikh. Você teve alguns Sikhs, você teve alguns hindus, alguns budistas que vêm desde aquela época lá do período bactriano. Zoroastrianos, a influência da cultura persa. Atesta-se, por exemplo, em arquitetura como uma das mais belas cidades da Ásia da época, Herat, né, que junto com, já faz quase que fronteira com o Irã hoje, era considerado uma das cidades mais bonitas do mundo. Inspirou Timur a construir Samarcanda, que torna uma das cidades mais bonitas do mundo e a beleza da arquitetura persa se revela ali. Então, eu acho que o Afeganistão é tudo isso. O Afeganistão é uma série de contradições, de complexidades e que, por vezes, aparecem em lideranças locais que vão apresentar novos problemas, né? Que muitas vezes, se a gente não tem uma visão um pouco mais temporal, um pouco maior, a gente acha que é simplesmente um ato de simples brutalidade e de barbárie, que não é. Não temos que entrar num discurso neocolonial de julgar determinados atos, a vestimenta de determinadas mulheres, objetificando as mulheres. Não cabe a nós isso, num discurso neocolonial de julgar como isso fosse um ato bárbaro. Existe muito mais complexidade do que isso. Então espero ter contribuído com isso e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Obrigado.